Olá, bom dia a todos. Eu sou a Gabriela Rodrigues. Eu sou a Andressa Guilherme. Eu sou a Ana Vitória. Eu sou a Júlia Monteiro. Sou Marco Belmonte. E hoje nós vamos iniciar esse podcast falando sobre os impactos negativos do meio ambiente para a fauna. Por que escolhemos tratar desse assunto, né? Em primeiro lugar, a gente queria justamente conscientizar as pessoas de como ações humanas podem causar péssimos e terríveis danos para a natureza, né, para a fauna. Então, nós pegamos diversos pontos que afetam os animais e os colocam em risco de extinção e explicando cada um deles. Hoje trazendo como convidado Marco Belmonte. Olá, tudo bom? Vai falar um pouco sobre Meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou formado faz 21 anos, eu me formei em São Paulo e eu sempre trabalhei nessa área de animais selvagens e meio ambiente. Né? Logo que eu me formei, eu trabalhei no Instituto Butantan, depois trabalhei lá no Instituto Butantan por 3 anos, aí resolvi sair de São Paulo quando eu aguentava morar na capital, São Paulo. Fui morar no Ceará, aí lá também eu trabalhei com fauna silvestre durante alguns anos. Depois de morar aqui para o litoral, hoje em dia eu trabalho em Cubatão, um mantenedor de animais selvagens, né, de fins conservacionistas. Trabalho também no zoológico da Prefeitura de Mongaguá, Parque Ecológico, a Tribuna. E também estou coordenando um zoológico que foi recentemente montado em Itanhaém. Tá, a gente queria começar o podcast falando um pouco sobre o tráfico de animais, né? Que a gente decidiu pegar esse assunto primeiro. E sabemos que isso consiste no ato de retirar os animais e vender, né, ilegalmente. E a gente gostaria de saber por qual motivo maior esse ato acontece. O tráfico ele foi uma coisa que sempre existiu aqui no Brasil. Na verdade, assim, o Brasil, se você for ver, desde 1500 ele sempre foi explorado e roubado, né? Então, assim, por conta de ter recursos naturais, tanto de flora quanto de fauna, uma biodiversidade muito grande, eles sempre viram que aqui tem um potencial muito rico. Então, ele sempre foi muito explorado, como eu falei para vocês. Hoje em dia, ainda existe isso daí, tanto dos recursos minerais e também dos animais. Quando a gente entra na parte de fauna dos animais, e principalmente os animais selvagens, como eu falei para vocês, a gente tem uma biodiversidade muito grande, tem alguns animais que a gente pode considerar assim, que são graciosos, que são bonitinhos, e aí acaba induzindo os traficantes a ir atrás desse animal para vender como se fosse um pet, né? Esse daí é o principal motivo, para pessoas que criam legalmente e para esse mercado negro, vamos dizer assim, né? Não, é justamente isso. E eu também queria dizer que eu acho que seria por conta do dinheiro também, né? Então, o que acontece? Alguns animais, eles colocam algum preço, assim, vamos dizer, o mercado negro coloca um preço, os traficantes colocam um preço, e aí alguns animais valem muito e outros valem pouco, né? Eu nem gosto de ficar falando quais são os animais que valem muito, porque acaba até induzindo as pessoas a fazerem coisas erradas. Mas o que acontece é que no Brasil a gente tem várias espécies que são maravilhosas, né? Cicatas araras, cicatos tucanos, então são animais que às vezes não existem em outros lugares. Os animais tropicais são muito coloridos, muito bonitos, né? Chamam muita atenção. E então por isso que acaba as pessoas querendo criar esses animais. E um outro mercado que existe muito grande também é o de pet de répteis. Isso daí é absurdo, porque as pessoas gostam muito de criar serpente, principalmente serpente, né? Hoje em dia tem muita serpente ilegal na casa das pessoas. Esse tráfico existe já faz bastante tempo. O tráfico foi bem maior na década de 50, 60, vamos dizer assim, quando tudo começou, quando a exploração começou a ficar maior desses animais para fins de pet ou para fins até de circo, né? Usavam bastante. E aí as coisas foram mudando, as pessoas foram ficando mais conscientes, as leis foram ficando mais severas, né? Alguns lugares, hoje em dia, praticamente quase todos os estados, não todos ainda, o circo é proibido ter animais, né? Assim, só para vocês ficarem conscientes, existe bastante lei, a nossa lei em relação ao meio ambiente ela é muito boa, sabe? Ela é muito completa, mas falta execução dela, entendeu? Falta fiscalização e execução do poder público, para que as coisas funcionassem melhor.
Então, assim, hoje em dia ainda existe o tráfico, e não tanto quanto era antigamente, mas ainda existe, principalmente no norte e no nordeste, ainda passam muitos animais para lá. Quem acaba fiscalizando isso é a polícia rodoviária, polícia militar também. A polícia militar tem o pessoal da ambiental, né, que é um setor de apoio à polícia militar, que cuida só de fauna e de flora, né, não dá voltada a pessoas, a civil, é mais a parte de fauna e flora. A polícia ambiental que pertence ao Estado militar. E aí tem a polícia rodoviária também, que ajuda bastante no tráfico, porque a maioria do tráfico aqui no Brasil é feito por rodovias, né, através de caminhoneiros. E também aí temos órgãos, o IBAMA, que é federal, hoje em dia também tem a Secretaria de Meio Ambiente aqui, que é estadual, e alguns municípios acabam criando uma guarda civil ambiental da prefeitura, ou então a própria prefeitura às vezes tem funcionários que trabalham nessa parte. Hoje em dia a prefeitura aqui de Mongaguá tem o meio ambiente, eles têm uma equipe que foi até treinada por eu e pelo biólogo de zoológico de Mongaguá, a gente capacitou eles, né, como que proceder uma situação dessa de tráfico ou de animal maus tratos, e eles são treinados hoje em dia, então eles dão um apoio, porque se for depender só do Estado, fica muito difícil, muitos quilômetros para o Estado tem que resolver e não tem efetivo para isso, e da parte federal é mais difícil ainda. Então, você acredita que em relação à fiscalização devia ser um pouquinho melhor, né? Sim, deveria ser melhor e mais severa, vamos dizer assim, né? Porque vários são pegos em flagrantes e mesmo assim saem impune, né? Exato. Ou só pagam alguma multa. Exatamente. É aquela velha história de que esse crime compensa. Por isso que eu falo que tinha que ser mais severo. A pessoa vai lá, ela comete o crime, aí vai lá, às vezes, tá com 50 animais, entendeu? Desses 50, 40 já estão em situação deplorável, porque, assim, existe uma regrinha antiga já de que cada 10 animais que entram no tráfico, apenas um vai sobreviver. 9 vai acabar morrendo. Certo? Porque o traficante ele não se preocupa com o bem-estar do animal nem com a saúde. Ele coloca o animal de qualquer jeito ali, o jeito que transportar, o jeito que for. Geralmente é escondendo, né, dos órgãos fiscalizadores. Então aí o animal vai numa situação pior ainda. Então até chegar no destino final, que é a pessoa que quer manter esse animal, ele acaba sofrendo maus tratos e adoece ou então vem a óbito, entendeu? Bem cruel, né? Porque, por exemplo, eu sei que os papagaios eles são sedados e colocados em tubos de PVC. Sim, né? Isso já aconteceu muitas vezes, principalmente quando na época que estava tendo tráfico pelo aeroporto, né? Hoje em dia também mudou bastante a fiscalização. Hoje em dia, para você transportar um animal, seja ele qual for, se for um animal doméstico pelo aeroporto já é difícil, se for um silvestre, então é mais difícil ainda. Você tem que ter várias autorizações, né? E o pessoal carregava ovo, carregava de tudo dentro do avião de qualquer jeito, entendeu? Nós, aqui no Parque de Mongaguá, nós temos... Todos os lugares que eu trabalho tem uma história para ser contada, né? De 1, 2, 3, às vezes até mais animais. E aqui no de Mongaguá nós temos 2 exemplos, né? Tem vários animais ali, mas tem a família dos patis. A família dos patis chegou uma patizinha ali pra gente, ela chegou filhote, ela tem até um nome, né? Belinha. Hoje em dia ela já está com uns 14 anos, já é uma senhora já que está fazendo hora extra. E quando ela chegou pra gente, já há muito tempo atrás, ela chegou com o rabo cortado. Ela foi pegar naquelas armadilhas de fashion, tipo de desenho animado, sabe? E prendeu o rabo dela teve que ser amputado, aí a gente cuidou dela lá no zoológico de Mongaguá, alimentamos ela, tivemos que dar leite ainda, né? Tive que amputar o rabo dela, tive que cuidar todos os procedimentos necessários, né? Ela chegou pequenininha, e é um animal assim que, sem rabo, filhotinho, que não sabe nem caçar nem nada, ele ficou em cativeiro o resto da vida. É sempre bom frisar que a gente que trabalha nessa parte, a gente sempre procura que o animal volte para o seu habitat natural, o seu ambiente de origem. E a gente faz de tudo para que isso aconteça. Só que em muitos casos isso não é possível. Então o animal ele vai ter que ficar em cativeiro o resto da vida. Aí muitas pessoas são contra zoológicos, são contra essas instituições que têm os animais. Mas elas têm que ver que todos esses animais que estão presos em zoológicos, eles não têm para onde ir. Se você soltar todos esses animais, todos eles vão morrer. Tá? Então, voltando ao exemplo da Belinha, ela não tinha o rabo é fundamental para que o animal sobreviva. Acontece muito com coruja, por exemplo. A coruja é um animal muito... Ele é caçador, noturno e sorrateiro, e silencioso. Caça rápido, é um animal super esperto, certo? Aí chegou uma coruja lá com uma fratura completa na asa.
a gente consolidou a fratura, só que daí na ave, a ave ela tem um metabolismo acelerado e acabou fazendo um calo ósseo exuberante, vamos dizer assim, né? Que fez com que ela ficasse tensa, vamos dizer assim, um pipa tenso para voar. Então ela é mais pesada de um lado do que do outro. Então o voo dela já está prejudicado. Aquele voo perfeito, silencioso, já está prejudicado. Se eu soltar um animal desse, ela está voando, mais ou menos. Ela não vai conseguir nem se deslocar, muito menos caçar. Então ela vai morrer de fome, entendeu? Então esse animal está em cativeiro, vai ficar em cativeiro pro resto da vida. Nesse cativeiro que hoje em dia são os zoológicos, eles pensam no bem-estar do animal, mas não é como antigamente que era uma jaula. Lá esse animal vai ser cuidado, vai ter uma vida, vamos prolongar a vida dela, vai ser alimentada lá dentro do zoológico, alimentada, a gente tem um biotério lá. E o animal ele vai estar lá no zoológico para turismo, sim, para visitação, mas principalmente para educação ambiental, com as escolas, com as crianças que a gente faz, todo o zoológico faz isso daí, e para servir como um exemplo para essas pessoas, para esses turistas que vão lá, das coisas que acontecem com a nossa fauna, entendeu? Que devem tomar cuidado. Então, assim, eu só quis dar essa ênfase nessa parte de que os zoológicos não são vilões, pelo contrário, eles são os que ajudam, eles são a última salvação desses animais que não têm mais como voltar para a natureza. Nenhum zoológico vai na natureza, pega lá um animal e coloca preso dentro de uma jaula, entendeu? Isso não é feito. E aí, voltando então para a história da velhinha, ela chegou lá praticamente sem o rabo, foi amputada, e como eu falei para vocês, então ela foi pega pela polícia ambiental na Jureia, ali em Peruíbe, né, filhotinha. Geralmente os caçadores fazem o que? Eles matam os pais, entendeu? Porque os pais não têm interesse para eles, porque os pais já são muito agressivos, já são muito selvagens, vamos dizer assim. E eles não ficam bem no cativeiro. Geralmente eles matam os pais e ficam com os filhotes dos animais, entendeu? Toda vez que eu recebo animal assim que a gente vê que é de tráfico, geralmente é filhote. Porque o filhote daí a pessoa vai criar do jeito que ela quer. Quando vem as encomendas também, entre aspas, né, nesse mercado negro, também as pessoas querem filhotes. Chegou a velhinha lá e depois de um tempo chegou o baianinho. O baianinho porque ele veio da Bahia, o Pati, que foi o marido dela, que é o pai dos outros filhotes que produziram lá. Hoje em dia é todo mundo castrado, a gente montou uma família. Porque também, geralmente a gente não gosta de deixar um animal sozinho no zoológico. Só que a gente também não vai chegar na natureza e capturar um outro pati. Tanto é que o baianinho demorou acho que 7 anos para chegar lá. E ele chegou numa caixa, tanto essa armadilha aí que eu falei para vocês, que prendeu o rabo da velhinha, quanto a caixinha que o baianinho chegou, eles estão lá no zoológico, no salão de educação ambiental, expostos, para as pessoas verem a história deles e como que foi. E o baianinho chegou filhotinho de tudo, veio da Bahia, num caminhão de coco da Bahia, passando aqui pela rodovia, entendeu? Foi pego uma caixinha pequenininha de 10 centímetros de comprimento, mais ou menos, minúscula, apertadíssima, entendeu? E a gente tem essa caixa até hoje. Então, assim, como eu falei para vocês, a maioria dos animais são maus tratos e a maioria acaba morrendo. A maioria, de cada 10, apenas um acaba sobrevivendo e tem, assim, um futuro que também não vai ser dos melhores, tá? Isso aí em relação ao tráfico, porque a origem desses animais geralmente é ou tráfico, ou maus tratos, pessoa que está criando ilegalmente, entendeu? Ou o animal foi atropelado ou aconteceu alguma outra eventualidade com ele. Aqui, vocês me perguntaram, né, quais são os motivos, mas quais levam a acontecer o tráfico. Acontece também, às vezes, aqui no litoral nosso, muitas casas são de veraneio, né? Então, a pessoa não vem na casa faz 2 anos. Chega lá, tem um saruê morando lá. Se for ver, o saruê manda mais que ele lá, já está 2 anos no cara não vai. O cara vai chegar lá, pega o saruê e já leva pra gente. Aí, lá no zoológico, a gente vai avaliar como é que esse animal é. Entendeu? Você está bem. Então, ele vai ser reintroduzido numa outra área que a gente sabe que tem saruê, que é uma área próxima àquela lá. A questão da soltura ela não pode ser feita assim uma coisa tão desordenada, né? Senão é feito que nem aconteceu num outro estado aí. Não vou entrar em detalhes, que o pessoal catou uma cobra exótica, uma piton, na casa de uma pessoa, foi lá e soltou num parque. Entendeu? Está cometendo um crime, ele está colocando uma espécie de outro lugar dentro da nossa fauna. Isso aí pode causar um monte de problemas, tanto a introdução de doenças, como também um desequilíbrio ecológico. Tá? Vamos dizer assim, por exemplo, o coelho. O coelho foi colocado lá na Austrália, e não tinha predador para ele, a gente explodiu o coelho e tem que abrir a caça. A mesma coisa que acontece aqui no Brasil com relação ao javali. O javali não é brasileiro. Começou a fugir, começou a andar em bando, começou a reproduzir, destruir plantação, então acaba cometendo um crime ambiental, acaba introduzindo uma espécie que não deveria, né? E como eu falei também, às vezes acaba introduzindo as doenças. Então essa soltura ela tem que ser muito bem feita, né? Ela tem que ser... Esse animal existe aqui? Esse animal ocorre nessa região? Vai causar algum impacto colocar esse animal de volta na natureza? Esse animal tem alguma doença que pode voltar para a natureza e colocar essa doença lá e dizimar uma população que está saudável? Então tudo isso tem que ser levado em conta antes de você fazer a reintrodução do animal.
Então, por isso que tem biólogo, tem veterinário, tem que ter os técnicos capacitados para fazer essa avaliação, né? Então, assim, quando os animais chegam para a gente faz essa avaliação. Às vezes a polícia ambiental captura lá 10 gaiolas. Aí eles, vai para todo mundo para a delegacia, eles me chamam. Eu chego lá, falar quais são as espécies, se elas estão ameaçadas de extinção ou não, porque daí a pena é maior, e se os animais são de natureza ou não. Então, só de eu chegar perto, eu já consigo perceber. Às vezes um animal que é de natureza, um passarinho, fica se debatendo na gaiola, para lá e para cá. Isso é sinal de que o animal está muito infeliz ali dentro. Agora, tem outros que você chega perto da gaiola, ele faz assim, dá um sorriso para você e faz então, se você soltar aquilo ali, vai morrer. Então, isso é muito complexo, essa parte aí de tráfico, de reprodução. Não é tão simples assim, né? Então sempre é melhor ligar para um lugar especializado para poder levar o animal. Exatamente. Então, como eu falei para vocês, quais são os motivos que os animais acabam chegando na nossa mão, que trabalha, os técnicos que acabam trabalhando com isso? Então, é o tráfico de animais, que é uma das coisas mais antigas, né, que vem melhorando devido à educação ambiental, mas que falta muita fiscalização e exercício da lei e tal, e que seja mais severo. Hoje em dia, um outro motivo que acontece muito é atropelamento. E o terceiro que mais acontece também é o crescimento da população invadindo o espaço dos animais, como eu falei agora do saruê, né? Tem acontecido bastante, né? Que a gente vê um animal selvagem, que deveria estar na natureza, entrando nas cidades, né? Isso. Então, conforme o ser humano ele vai construindo estradas, ele vai construindo casas, e aumentando o espaço dele, do ser humano, diminuindo dos animais, os animais cada vez mais vão estar aparecendo na cidade, né? Aquela margem, aquela borda que divide, vai ser o pior local, entendeu? E em relação assim, a atropelamento, eu queria deixar para vocês, como eu falei para vocês, não é tráfico, atropelamento e o aumento da civilização. E atropelamento também é um motivo muito grande, sabe, de chegar os animais para a gente. É muito maior do que a gente pode imaginar. Às vezes, saiu uma conta por baixo aí que acho que 140 milhões de animais morrem por ano atropelados. O Brasil, como eu falei para vocês, né, a maioria do tráfego também é feito do transporte rodoviário, porque o Brasil é praticamente de transporte rodoviário. E aí, muitos animais acabam querendo sair de um ambiente para o outro, e atravessa a estrada. Aí não tem capacidade de discernimento de caminho. Outras vezes também, muitos répteis, eles querem se aquecer na estrada, porque ali bate sol e a estrada fica quente, certo? A temperatura do chão é mais quente do que ali da vegetação. Então, o réptil vai lá para tomar um solzinho, o caminhão vai lá e passa por cima. O Brasil podia melhorar isso adotando medidas que nem são feitas em outros países, né? Mas, bom, é uma opinião pessoal minha, mas o Brasil não faz nem pelo ser humano. Eu vou explicar para vocês onde eu estou querendo chegar. Se você catar ali na Praia Grande, foi feito várias passagens de níveis, certo? Você tem lá Expresso Sul, aí sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nesse sobe e desce, ali por baixo passa carro e passa a população e passa cachorro também. Com segurança total, certo? O que acontece? O carro está lá 100 por hora. Não custa nada ele dar uma subidinha de nível para ter uma passagem por baixo. Agora, se você for ver, a maioria das rodovias o carro continua reto e a pessoa tem que passar por uma passarela lá em cima, às vezes sem luz, maior perigo, tem que andar pra caramba, quem já andou de ônibus, eu já andei, sobe, 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 depois desce, 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 entendeu? Então assim, tinha que adotar um meio diferente para facilitar quem está a pé. Isso aí também ajudaria muito a fauna. E como eu estava falando de outros países não fazem isso só para o ser humano, que nem foi feito na Praia, eles fazem isso para os animais também. Então, você chega lá num lugar, lá, Pantanal, por exemplo, passa uma estrada, você vê que tem um lugar que os animais costumam ir de um lugar para o outro para beber água, ali tem um riachinho. Então, você vai ter que fazer uma passagem de nível, todos os animais passar por debaixo da estrada. Tem lugar que faz até passagem de nível por cima, os animais tudo arborizado, tem gente que faz também pelas árvores, são animais que são arborícolas, por exemplo, os macacos. Às vezes você passa uma estrada, você está cortando ali dois mundos, entendeu? Você está dividindo ali famílias que estavam próximas. Eles vão continuar passando por ali. Então as pessoas passam corda ou então canos por cima da estrada e os animais atravessam por lá. Para evitar o atropelamento, como eu falei para vocês, hoje em dia é uma das maiores causas de morte dos animais, né? Ou então o motivo dos animais chegarem para a gente, atropelados, aí falta uma perna, asa quebrada, entendeu? Quando chega agora nesse final do ano, a gente vê que aumenta bastante por conta das viagens, né? As estradas ficam mais cheias, então aumenta bastante a quantidade de animais que chegam para a gente, zoológico. Bem, agora entrando um pouco em zoológicos, que são os locais que estudam os animais, você podia falar qual a maior importância dele? Então, os zoológicos eles surgiram há muito tempo atrás.
E no começo eles tinham essa visão de enjaular os animais. Vamos catar um leão muito feroz e colocar numa jaula minúscula, sem a mínima condição, entendeu, de guia, com um piso de cimento, sabe, sem pensar no bem-estar do animal, sem pensar na saúde do animal. E era isso aí mesmo, a pessoa chega lá e vê um animal feroz preso, entendeu? E hoje em dia a concepção mudou. Hoje em dia as pessoas admiram, elas sabem que os animais têm que ser respeitados, tá? Então os zoológicos hoje em dia eles têm que seguir várias normativas, várias exigências, tá? No começo existia o IBDF. Isso daí lá para 1967 existia o BDF. Depois do BDF veio o IBAMA em 1989. O IBAMA é conhecido até hoje. Então, se você for ver uma coisa meio que recente, né? Há 500 anos que o Brasil é explorado os animais e tal, e faz pouco tempo que chegaram os órgãos que poderiam alinhar essa parte aí de tráfico, de zoológico, de tudo. O IBAMA ele ficou em atividade por muito tempo. E ele, como eu falei para vocês, era um órgão que não tinha um efetivo, uma capacidade de controlar o Brasil, que é um lugar muito grande. Certo? Depois disso daí foram lançadas algumas medidas, ele veio a Secretaria de Meio Ambiente dos Estados. Os estados começaram também a ter a Secretaria de Meio Ambiente para ajudar nessa parte. Depois, deixa eu ver aqui com minha colinha, em 2010 surgiu a Secretaria do Meio Ambiente e o ICMBio em 2007. O que aconteceu? O IBAMA foi lá e se dividiu em ICMBio e IBAMA. O ICMBio ele ficou só com a parte dos parques e reservas. E o IBAMA ficou com a parte de conservação. O ICMBio é preservação. O que é preservação? Você catar um lugar que nunca foi mexido pelo ser humano e preservar. Entendeu? Um lugar que foi feito lá pelas mãos de Deus, do universo, de quem for, sem ter tido interferência humana. Isso é preservar. A diferença de conservação é um lugar que já sofreu ação humana e você tem que conservar. Então o IBAMA ficou mais na parte de conservação, de fauna e flora, e o ICMBio de preservação. Você cata ilha, você cata reserva ecológica, é tudo ICMBio. E aí essa parte de fauna e flora zoológico ficou com o IBAMA. Depois, em 2010, mais ou menos, alguns estados passou do IBAMA para a Secretaria do Meio Ambiente, que tem um efetivo maior para poder fiscalizar e gerenciar melhor essa parte de fauna dos zoológicos. A partir daí, do ano de 2000, mais ou menos, foram criados outros segmentos também. Foi criado o CETAS, que chama Centro de Triagem de Animais Selvagens. Tá? Aí criaram a categoria CETAS, Centro de Triagem, Zoológicos e Mantenedouros. As diferenças. O CETAS, hoje em dia, até pela legislação, ele é local, é um centro de triagem de animais selvagens. É onde o animal que foi ou vítima de tráfico, foi pego lá pela polícia rodoviária, o traficante e tal, para a delegacia, e os animais vão para onde? Vão para os CETAS. Nesse centro de triagem, ele vai fazer uma triagem dos animais. Ele vai ver o animal, qual é a condição do animal, que animal que é, qual espécie que é daqui do Brasil, pode ser reintroduzida? Pode. Então, ela vai ser tratada ali e vai voltar para a natureza. Depois ela vai para um outro centro que faz a reintrodução. Tudo é estudado direitinho. Esse animal não pode voltar para a natureza, então ele vai para um mantenedor ou para um zoológico, certo? Os mantenedores, eles surgiram eles são tipo um zoológico, vamos dizer assim, eles funcionam como um zoológico, mas eles não têm visitação de pessoas tipo turismo e não ganham também dinheiro com isso, entendeu? Não pode. Eles trabalham principalmente com a educação ambiental e a maioria dos locais vem da iniciativa privada, de pessoas que gostam dos animais, ou então uma empresa que é muito grande, uma multinacional, que tem um impacto na natureza, entendeu? Então acaba fazendo uma compensação, criando esses ambientes, entendeu? Eu trabalho lá em Cubatão, trabalho lá há 18 anos, mais ou menos 17 anos que eu estou lá, é um local particular, uma multinacional, e que montou 2 lugares que mantêm esses animais que não podem voltar para a natureza. Aí lá é feito trabalho de educação ambiental, tanto com os funcionários quanto com as escolas também. Então só trabalho ajuda no meio ambiente e educação ambiental. Os zoológicos são os que existem há mais tempo, né? Até antes mesmo dos séculos. Então eles também podem, às vezes, receber um animal doente, diretamente. A polícia pode chegar e levar lá para a gente e a gente, dependendo, a gente manda para os CETAS para ele ser reintroduzido ou vai ficar lá no zoológico mesmo, dependendo do que aconteceu com ele, né? Então, os dois que acabam fazendo esse papel de recuperar o animal, de receber e recuperar, vamos dizer assim, são os zoológicos. Então, está aí a importância do zoológico junto com o CETAS. A primeira coisa que eles fazem são receber todos os animais que são apreendidos de tráfico, são apreendidos de criações ilegais, ou são recuperados de locais que estavam numa casa, ou são recuperados de um atropelamento, e etc.
Então o zoológico faz esse primeiro papel de recepcionar o animal. Todo zoológico, por lei, tem que ter veterinário, tem que ter biólogo. Então lá esse animal é cuidado, né? E aí, como eu expliquei para vocês, ou ele vai voltar para a natureza, e toda vez que a gente faz reintrodução, a gente comunica os órgãos, a gente tira foto, a gente filma, sabe? É uma cena muito bonita, é uma cena muito, assim, gratificante. E os animais que ficam, como eu falei para vocês, a gente trabalha meio ambiente, educação ambiental e turismo ecológico. Tem toda uma equipe com você, né? Não é só você que é o veterinário, né? Teria outras pessoas também. Sim, no zoológico aqui de Mongaguá, por exemplo, temos eu como veterinário, médico veterinário, tem o biólogo, que trabalha lá faz tempo também, aí tem uma outra bióloga que trabalha na parte de educação ambiental, e aí temos 8 tratadores de animais, alguns já estão lá há muito tempo, sabe, porque essa profissão você tem que gostar do bicho, não é qualquer um que exercer, sabe, não pode ter medo, porque a gente tem serpente peçonhenta lá, sabe, é bem arriscado também. E aí tem as pessoas que ficam mais no administrativo ali da entrada, controlando essas coisas assim, e faz a parte técnica também. Aí uma equipe de zoológica, ela se resume mais ou menos a isso mesmo, veterinário, biólogo e tratadores de animais. Aí tem os estagiários também, geralmente estagiários de biologia veterinária, engenharia ambiental, estão sempre passando por lá, fazendo estágio obrigatório, né, para compensar horas, ou então para se especializar na área também. E como eu falei para vocês, acaba sendo um ponto de pesquisa, né, de meio ambiente e tal, porque se você for ver, a parte de animais domésticos e de criação, criação é bovina para carne, para corte, e de cachorro e gato para pet, ela é muito mais evoluída do que a parte de animais selvagens, no quesito pesquisa, de científica, de faculdade, de tudo, entendeu? Então, acaba sendo também uma boa oportunidade zoológica para nós, técnicos, conhecermos melhor as espécies que a gente tem para poder trabalhar até na natureza. Você sabe se tem alguma diferença entre o zoológico e o parque ecológico? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a história do Parque de Mongaguá foi assim. Lá era um parque de visitação, vamos dizer assim. Né? Parque ecológico é só o nome dele, entendeu? Então, se você catar, por exemplo, lá em Sorocaba, tem o Zoológico de Sorocaba. O nome é Parque Municipal Quinzinho de Barros. Se você catar o Zoológico de São Paulo, chama Fundação Parque Jardim Botânico São Paulo, que é o Zoológico de São Paulo. Então, assim, zoológico é uma categoria, entendeu? E parque ecológico é o nome. No nosso caso, é Parque Ecológico a Tribuna, né? Então, o que aconteceu lá que era um local só para... E, assim, na verdade, a história do parque, ela é muito parecida com a maioria dos outros lugares, entendeu? Os outros zoológicos que existem hoje em dia. Ele surge como um lugar, um parquezinho, aí tinha os brinquedos lá e tal, e tinha um aquário e um salão de exposição de plantas. Aí chega a polícia ambiental, naquela época, muito tempo atrás, eu nem estava nessa época, eu sei dessa história só. Traz os animais, não tem onde colocar esses animais. Nem existia setas aqui, existia zoológico também, praticamente não existia, entendeu? Orquidário também, chama orquidário, mas lá é um zoológico, categoria zoológico. Começou por orquídeas, aí os animais não chegando. Quando chegou aqui no de Mongaguá, os animais ficaram num lugar lá que não estava assim, adequado, vamos dizer assim, por N motivos. As pessoas não sabem, não era com má vontade, entendeu? Porque não existia nem quem recomendar. Depois que chegou o IBAMA aqui, o IBAMA chegou para a prefeitura e falou, ó, vocês vão ter que abrir concurso para tratador, abrir concurso para veterinário, para biólogo, que é obrigatório, se vocês querem ter animais silvestres lá, que vocês tenham esses técnicos. Aí abriu o concurso, entrou. Aí depois que a gente entrou, aí eu e o Daniel lembro dessa história, desde o começo, a gente teve que batalhar, biólogo lá, até o professor Chico participou também, a gente teve que batalhar no IBAMA, entendeu? Levando toda a documentação, solicitando a abertura de processo para zoológico, aí eles vão lá, eles olham, entendeu, como é que é a área, se a área é adequada. E aí nisso é um monte de muita burocracia, muitas papeladas, muitas visitas técnicas, muitas fiscalizações para adequar. Bom, o local é um zoológico, então vai lá e categoria de zoológico. A partir do momento que tem lá a categoria de zoológico, ou de setas, ou de mantenedor, você pode começar a receber os animais, entendeu? Aí depois os animais começam a ser recebidos. Então não existe muita diferença. Parque ecológico, geralmente a maioria dos zoológicos eles chamam parque ecológico, ou jardim ecológico, ou horto, ou orquidária é raro até, né? Como eu falei, até o nome tem, como eu falei para vocês, é um parque de orquídeas que acaba chegando os animais. Né? Em relação a uma curiosidade minha que eu acabei de ter agora. Em relação
a Ilha das Cobras ela seria um lugar mais de conservação ou de preservação? Porque eu não sei, né, não sei se, né, com tempos antigos, né, se algum ser humano conseguiu ir lá, pegar algum material. Aí eu tinha essa curiosidade de saber. Bem legal essa sua pergunta, porque está relacionado com zoológicos e também está relacionado com uma espécie que a gente tem aqui na frente, né? Sim, aqui do lado. A Ilha das Cobras, a Jararaca Ioha, a jararaca dessa ilha, é uma espécie endêmica. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só existe ali. Então, a partir desse momento, já é uma espécie rara que pega assim, os holofotes do mundo inteiro. Há uns 15 anos atrás, o Fantástico fez uma matéria falando sobre a ilha, onde ela se localizava, e falou o valor de cada serpente. Não deu outra, começou a ir um monte de piratas, vamos dizer assim, pegar as serpentes lá para vender até para a Europa, entendeu? Ali, e aí como eu te falei que é uma pergunta bem importante, bem legal, porque tem várias peculiaridades nesse assunto interessantes, né? Vamos começar pela história da ilha. Aquela ilha, ela era ligada ao continente, era uma coisa só, certo? Então, lá ia vários animais, inclusive cobras. Depois, com o tempo e tal, o mar subiu. Isso eu estou falando muito tempo atrás. O mar subiu e acabou separando aquela ilha. Era uma península, como é, por exemplo, a costa ali de São Vicente, que tem umas penínsulas, sabe? Entra um pouco de terra. Aí o mar subiu e acabou virando uma ilha. Quando virou ilha, não ficou nenhum mamífero lá. Zero mamíferos. E aí, por seleção natural, Darwin, você já deve ter estudado, escutado, o que aconteceu? Somente as cobras, que tinham um veneno super rápido para matar os animais que existiam lá, que eram só as aves. A cobra, ela geralmente, assim, só para dar uma explicação mais técnica, a cobra geralmente ela pica a serpente, desculpa, pica o rato, pica a perereca, o sapo, ou a presa, o que for, e o veneno aí pica, espera um pouquinho, questão de 5 minutos, às vezes 2 minutos, às vezes 1 minuto, depende de onde pega também, da concentração, e a presa logo morre. Aí ela vai lá com um cheiro e com calor, ela vai atrás, tranquilamente. A cobra venenosa é bem tranquila. E morre e come o animal. Na ilha não sobrou nenhum mamífero. Então o que aconteceu? A única coisa que tinha para se alimentar era ave. Então, por seleção natural, só sobraram as serpentes que tinham veneno rápido, com ação rápida. E assim se foi, cada vez mais, cada vez mais. Então, a Jararaca Ioha, ela é uma espécie que só existe ali. É uma espécie que só se alimenta de aves e é uma espécie que tem o veneno mais rápido do mundo. Com a ação mais rápida do mundo, entendeu? Não é o veneno mais letal do mundo, não é o mais forte e o mais tóxico. É o mais, de ação mais rápida, por seleção natural. Então, tudo isso daí fez com que ela fosse uma serpente bem diferenciada. Ela é uma serpente que fica em cima da árvore também, um tipo de jararaca que fica em cima da árvore. Eu, quando trabalhei no Butantã, no ano de 2002, eu tive o prazer de ir nessa ilha, né? O que aconteceu foi que nessa época não existia, assim como existe hoje, GPS, internet, todas essas coisas. Então, os navios, todos os aviões, todos, eles pegavam a localização deles por meio de torres e faróis que existiam nos locais. E a ilha era um local. Existia um farol lá que tinha que fazer a manutenção dele lá em tempos e tempos. Então, o pessoal da Marinha chegava lá no Ibama e chamava alguém que pudesse acompanhar eles, que eles morriam de medo, e não era para menos, porque lá é chamado de Ilha da Queimada, porque antigamente as pessoas que iam nessa ilha, elas tacavam um fogo na ilha para pegar banana ou para não sei o que, para espantar as cobras daquela região para poder subir. Porque era sabido, existia muita cobra lá, arborícola, e que tinha um veneno muito rápido, muita gente morreu. 2 famílias tentaram morar lá, praticamente dizimadas, aí foram vendo que o negócio era feio mesmo. Então, por essa não é nenhuma lenda, né? Por esses pontos todos que existiam, todo mundo sempre teve muito medo de pisar lá, inclusive a Marinha do Brasil. Então, na ocasião, a gente foi até o porto, né? O Butantã levou a gente até lá, daí a gente foi com o navio de guerra, de 600 marinheiros. Então, eu falo assim, detalhes porque foi uma viagem bem legal. Eu já viajei todo o Brasil a trabalho, mas essa daí foi excepcional. E era um navio gigantesco, de 600 marinheiros, tinha um helicóptero dentro, sabe? Foi médico junto também, foi com soros antiofídicos, sabe? Porque se a gente toma uma picada ali, como eu falei com vocês, é muito rápido, né? E aí o que acontecia? Eu e mais 2 biólogos, a gente foi fazer na frente, né? Indo pela frente, tirando os animais da frente, e aí depois o pessoal ia abrindo uma picada até o farol, e depois chegava os pedreiros para poder fazer a reforma do farol. E aí a gente foi atracado lá na ilha uma semana, né? A gente dormia dentro do navio, que era um navio bem grande,
logo cedo tocava aquele de marinheiro lá, 6 da manhã, só nascia, a gente catava o botinho até a ilha e lá de novo. Só que depois que a gente deixava o pessoal lá, tanto a marinha quanto os ferreiros, o pessoal da manutenção, no farol, eu e o pessoal, a gente conseguiu continuar andando. Entendeu? A gente ia explorar a ilha, né? Então, uma semana eu falei, vamos lá, ficar coletando material, coletava sangue, coletava os carrapatos, que são cobra tem carrapato, inclusive lá é uma das coisas que controlam a resistência das cobras para não explodir a quantidade de cobra, é o limitador de serpentes. Não existe predador para ela. Então, tudo isso aí foi estudado pela gente, né? A gente passava o dia, inclusive o médico que foi junto, todos os dias ele acompanhou a gente. Então, o grupo que acompanhou a equipe foi 4 pessoas, né? Era eu, 2 biólogos e o médico também que se interessou tanto e pirou lá e acabou acompanhando a gente todos os dias. E aí, depois, a gente tirou várias fotos, coletamos vários materiais, trouxemos para o Butantã, ajudamos o pessoal lá. E para finalizar a viagem, o navio ia seguir para o sul, né? Um navio de guerra, foi usado pela Marinha, e a gente voltou de helicóptero. A gente voltou por cima da ilha, foi sensacional. Eu tenho as fotos até hoje, a foto é no papel ainda, não tinha essas fotos digitais, né? Então, assim, eu conheço bem a ilha das cobras, né? Como eu falei para você, voltando à sua pergunta boa, ela é boa por isso, porque ela tem todas essas peculiaridades, tem essa parte científica, tem essa parte histórica e tem também a parte de tráfico. Quando o pessoal ficou sabendo que saiu essa matéria no Fantástico, eles começaram a ir lá. Mais ou menos, eu fui lá uns 4 anos depois, saiu essa matéria no Fantástico e os piratas começaram a aparecer lá. E aí que caiu essa outra pergunta que você fez, quem que toma conta lá? É uma área de preservação ou de conservação? Se você for ver, é uma área de preservação. Como eu falei para vocês, o ICMBio entrou em 2007. A ilha, ela era... Eles tomavam conta da ilha? Tomavam, mas do jeito que eu te falei, era de IBAMA e daquele jeito. Não tinha efetivo para isso. Você acha que tinha barco para chegar indo lá? Esses que os pescadores estavam indo lá, se tinha... Até hoje existem pescadores, você vai ver muito barco parado pescando nos entornos da ilha. Sabe? Porque tem muito peixe lá. É uma ilha bem grande, sabe? Rochosa, então corre muito peixe, tem pescaria, mas eles não entram lá. E aí, respondendo a sua pergunta, hoje em dia é uma área de preservação. Quem toma conta não é mais o IBAMA, é o ICMBio. E graças a Deus tem uma equipe boa ali em Itanhaém, que hoje em dia está até... Hoje em dia não, já faz acho que uns 3 anos, que ficou bom mesmo, mas faz uns 5 anos que eles começaram a colocar câmeras lá, né? Então essa tecnologia ajudou bastante, se não só lá pessoalmente, né? Além de ser um risco, não tem efetivo para isso. Então, as câmeras colocadas lá, o pessoal aqui de Itanhaém mesmo já consegue ver do ICMBio, do IBAMA. Também o próprio Instituto Butantan e os órgãos fiscalizadores e as pessoas começaram a tomar a ilha assim, como um lugar para ser protegido, né? Pelo Brasil e também pelos órgãos fiscalizadores. Então, assim, aumentou a exigência, sabe, de um lugar tão importante. E ainda eu acho que tem que ser feito mais. Aqui no Zoológico de Mongaguá, que está para ser reaberto agora, a gente vai ter até algumas novidades, né? A gente conseguiu uma maquete da localização da ilha, né? O biólogo lá junto com os artistas plásticos fizeram, então tem Itanhaém, Mongaguá, mostrando onde fica a ilha, falando várias informações dela, também uns quadros informativos, vai ter uma Jararaquilhorra de mentira, uma exposição, e, como eu falei para vocês, eu trabalhei no Butantã, né? Na época que eu trabalhei lá não existia Jararaquilhorra no Butantã. Só que aí, por conta da polícia fazer algumas apreensões, de pessoas que estavam criando legal, acabou indo umas cobras lá do Butantã, e lá no Butantã eles conseguiram reproduzir essa espécie. Então, o que é reproduzido não tem necessidade de levar para a ilha. A ilha ainda tem bastante cobra, tem que ser feito lá, tomar conta do que tem lá e deixar elas reproduzirem naturalmente, não deixar tirar animal. Só que aí esses animais que estão em cativeiro, eles podem ser usados em outros locais de cativeiro para explorar tanto a história, como a biologia interessante dela, o veneno, e para ter um exemplar. Então a gente gostaria de ter um exemplar lá no Zoológico de Mongaguá, afins de conservação, de preservação, de educação ambiental, né, e de estudo científico e de meio ambiente. Então assim, pra gente que mora aqui no litoral sul, é um animal fenomenal, assim, sabe, símbolo. Principalmente Mongaguá e Itaém, que ficam de frente para ela. Ali no parque de Mongaguá, você está na plataforma, você vê a ilha ali perfeitamente, sabe? Tem dia que não tem, que o dia está limpinho, você vê ela, assim, os detalhes da ilha, sabe? É uma coisa muito legal para ser explorada. E se você for ver, os gringos exploram mais do que a gente. Né? Assim, tem um exemplo muito engraçado para dar. É engraçado para não dizer, assim, triste. Porque quando foi uma vez, os gringos foram fazer um documentário na Ilha das Cobras, e isso que eu estou falando, não falo os gringos assim, eu falo para os pesquisadores internacionais, que não são do Brasil. Às vezes, dão mais importância para as coisas que a gente tem aqui no Brasil do que nós mesmos, entendeu?
Então, o que aconteceu? Vieram lá, o pessoal da Europa fez uma matéria aqui nessa ilha, né? E aí entrevistou as pessoas aqui brasileiras, né? Que tinham experiência lá na ilha, do Butantã. Inclusive, era o meu ex-chefe, hoje em dia está aposentado, o Wilson, cara que manja muito, bicho. E foi um dos fundadores do Butantã, vamos dizer assim, biólogo, trabalhou lá há 40 anos. E aí o Wilson foi entrevistado lá. Aí quando eles fizeram a matéria, os gringos sobre os animais que existem aqui no Brasil, eles traduziram, vamos dizer assim, né, para a língua inglesa, certo? A matéria foi colocada lá. Depois de muito tempo, quando começou a chegar os canais diferentes aqui no Brasil, quando chegou a chegar os canais diferentes aqui no Brasil, que chegou Animal Planet, né, Farm National Geographic, começou a vir as matérias dos gringos a respeito dos animais de todo mundo, né? E aí colocaram a matéria dos animais do Brasil. E aí colocaram o Wilson. Só que aí colocaram o Wilson traduzindo a voz dele em português de novo, só que não era ele, entendeu? Entendeu? Fizeram a matéria, traduzido para o inglês. Depois, quando veio para o Brasil uma matéria antiga dos gringos, nem era nossa, traduzido em português. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? O brasileiro, hoje em dia, está melhorando. Mas a gente explora pouco, sabe? A gente protege pouco, a gente pesquisa pouco. Mas alguém tem mais uma pergunta? Não, foi muito interessante. Então, uma curiosidade que eu tive. São mais de 3 mil espécies ameaçadas de extinção no país. E eu queria saber, assim, quais esses tipos de espécies que estão ameaçadas você já cuidou? Então, quando eu trabalhei que nem aqui no Sudeste, eu já trabalhei, na verdade, com muitas espécies, porque o que acontece? Eu trabalhei em outros estados do Brasil, então, quando você chega em cada estado, tem uma sua espécie lá que é endêmica, sabe? Então, aqui no Sudeste, a gente pode dizer o papagaio da cara roxa, que eu já trabalhei, que ele ocorre aqui em Peruíbe, é uma espécie endêmica também, é uma espécie maravilhosa, e a gente fez um trabalho muito grande, ele ocorre aqui e ocorre lá no Espírito Santo. E aí a gente tinha um local que era um CETAS em Itanhaém, que hoje em dia foi desativado, a gente conseguiu recuperar vários animais, alguns ficaram em cativeiro, mas muitos foram levados para o Espírito Santo, lá foi montado um viveiro enorme, para eles ficarem lá um tempo, né? Porque quando você solta, você também chegar a catar o animal e fala, tchau, boa sorte, entendeu? A gente foi um projeto muito grande, né, que envolveu o IBAMA lá do Espírito Santo, CNBio, envolveu todo mundo. E aí depois vários animais, acho que uns 40 foram levados para lá, ficaram nessa gaiola grande, por muito tempo sendo alimentados, depois a gente abre o alçapão, eles vão saindo e voltam quando eles querem, e aos poucos eles vão voltando para a natureza. Então esse daí foi um dos mais importantes que eu fiz, esse também da Janará criou, né, um animal ameaçado de extinção. E como eu falei para vocês, né, no Ceará também, no Ceará eu acho que foi onde eu mais tive contato com animais ameaçados de extinção, porque lá o fluxo é muito grande, Amazonas e Nordeste, sabe? Tem muitos animais e ali existe ainda muito essa rota que vai do Amazonas para Pernambuco, e aí pega o aeroporto e aí faz o internacional, entendeu? Ou aqui para São Paulo também. E aqui no Sudeste, como eu falei para vocês, principalmente aves, né? Muitos animais ameaçados. O que acontece se você catar a lista de animais ameaçados de extinção hoje em dia é muito grande. Então, assim, são vários animais que eu já cuidei ameaçados de extinção, quase todos, né? Porque, assim, quando você cata animação ameaçada de extinção, tem o risco de extinção absurda, vamos dizer assim, o média e o pouco ameaçado, entendeu? E esse da cara roxa era altamente ameaçado, vamos dizer assim, que a população estava quase sumindo já. Teve outro que era altamente ameaçado? A ararinha azul, que eu cuidei lá no Ceará. Aqui, uma vez apareceu o tuio. Não, esse daí apareceu. Aqui às vezes aparece animal, não da natureza, mas de outro estado, trazido pela polícia, que também é ameaçado de extinção, entendeu? Que é de outro local. Então, assim, não foi pego na natureza, ele estava lá no tráfico, entendeu? Por exemplo, uma serpente. Uma vez tem outra que é uma serpente que chama Lachesis luta, que é a surucucu, que eu também já cuidei, que é uma espécie ameaçadíssima de extinção. Ela é venenosa e o Butantã até tem problema de soro com ela, porque tem tão poucas espécies em cativeiro que você não tem soro suficiente, entendeu? Então é um animal muito importante também que eu acabei já cuidando, assim, que dá um trabalho danado, perigosíssima, e acabou indo para o Butantã. Hoje em dia o Butantã parece que está com 6, na época que eu trabalhei tinha uma espécie só. Então são animais assim, que estão em risco assim, de praticamente desaparecer, mas que existem ainda, né? E aí o trabalho tem que ser feito tem que ser muito minucioso, e aí tem umas ramificações, tem grupos que trabalham só com as espécies ameaçadas.
Você cata ali em São Paulo, tem um grupo que trabalha com o jacu, né, que Jacutinga e Jacupiranga, que é uma daqui da área, que é a ameaçada de extinção. Então, um grupo que só trabalha com essa espécie reproduzida. Tem um outro que só trabalha com a ararinha, outro que trabalha só com a arara azul, outro que trabalha só com serpentes, entendeu? Então, acho que... Ninguém tem mais interesse? Alguém tem mais uma pergunta? Curiosidade? Não. Não? Peraí, gente.